Olá, bem-vindos novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo nós vamos refletir sobre as diferenças em várias versões da Bíblia. Meu nome é José Olímpio, peço a você que, se não é inscrito no canal, se inscreva. E a você que está assistindo, deixe o seu joinha, o seu like. Chegando no final, não gostou? Dislike. E gostando, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa continuar refletindo sobre a palavra de Deus. Nós temos hoje conhecidos Bíblia Católica e Bíblia Evangélicas. Assim é comum se vermos falar, mas na verdade nós temos tradução católica e tradução protestante, oriunda da Reforma. Mas por que essa diferença? De onde vem? Por que vem? E para nós entendermos isso, nós precisamos voltar às origens. Mas já adianto para vocês, deixando que as diferenças, elas só são no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento. O Segundo Testamento é igualzinho, tanto para a edição católica quanto para a edição protestante. A Bíblia tem a Bíblia hebraica, tem a Bíblia versão católica e tem a Bíblia versão protestante. A versão hebraica, ela é uma versão que só entrou no cânone deles, os livros escritos em hebraico. Então era uma condição, um pré-requisito, ser escrito no hebraico. Já a versão católica, ela adotou também livros escritos em grego. E esses livros, chamados de tradução de origem grega, eles são conhecidos pelo mundo evangélico como livros apócrifos. Mas, na verdade, para os católicos, são conhecidos como livros deuterocanônicos, ou seja, entraram na lista dos livros canônicos numa segunda chamada, uma segunda lista. E assim, a edição católica possui 7 livros a mais do que a edição protestante. Os livros que a versão católica possui a mais são exatamente o livro de Tobias, Judite, primeiro e segundo Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Poderíamos estar nos perguntando por que nós temos Bíblia hebraica na versão hebraica, católica na versão grega e hebraica, e o protestantismo só com o hebraico. Jesus usava a Bíblia de versão hebraica e grega. No tempo de Jesus já tinha essa versão, e era a versão usada pelos judeus. Só muito depois, no ano 80 depois de Cristo, é que os judeus reelaboraram o seu cânone, separando e colocando apenas esses livros de língua hebraica. Como surge então a Bíblia com a versão grega? Acontece que no Egito, na cidade de Alexandria, havia uma das maiores bibliotecas do mundo. Nós estamos falando aí por volta do século III antes de Cristo. Então o rei
não tinha um exemplar da Bíblia judaica. Então ele pediu que da Palestina fosse enviado 70 sábios, 70 escribas, para que pudessem traduzir a Bíblia hebraica para o grego, uma das línguas mais faladas nesse período, também no Egito. E aí eles enviam 70 sábios para poder traduzir do hebraico para o grego. Surgiu então a versão chamada Septuaginta, exatamente por causa dos 70. E essa Septuaginta era a Bíblia. E esses 70, eles traduziram toda a Bíblia hebraica, escrita na língua hebraica, e acrescentaram esses 7 livros que já eram também considerados pelos hebreus, só que escrito em grego, que nesse período já havia uma dominação dos gregos por parte não só da Palestina, do Egito, mas de toda uma região ali. E eles então fizeram com que o helenismo, a expansão da cultura grega pelo mundo fosse acontecendo, e virou uma língua muito forte. Então esses livros foram escritos em grego originalmente. E os 70 sábios incluíram eles na Bíblia Septuaginta. Essa tradução do hebraico para o grego, com esses 70 sábios, ela se dá exatamente no ano de 333 antes de Cristo, ou seja, século III antes de Cristo. E aí, essa Bíblia, a Septuaginta, foi a Bíblia que São Jerônimo usou, trabalhou com ela para fazer a tradução para o latim. Então, São Jerônimo, com a sua equipe, e segundo a história, haviam muitas mulheres na equipe de São Jerônimo, eles vão traduzir essa versão dos 70 para o latim. Isto foi no ano 400 depois de Cristo. Isto foi no ano 400 depois de Cristo. Então veja, no ano 0 até o ano 30, o primeiro século a 100, que é o período em que Jesus viveu, nós tínhamos duas versões bíblicas, a hebraica e a Septuaginta. A Septuaginta era usada pelos os hebreus também, pelos judeus. E Jesus também usou essa Bíblia. E assim foi até o ano 80, quando então a versão hebraica separa definitivamente e reconhece somente os livros escritos na língua hebraica, descaracterizando assim aquele cano mais extenso, mais completo. E aí nós vamos ter então a primeira versão da hebraica para o alemão em 1500, com Martim Lutero. Então vejam, a Bíblia hebraica, que havia tirado os livros escritos em outra língua, no ano 80, e isso depois de Cristo, no ano de 1500, depois de Cristo, a primeira tradução da Bíblia, ela acontece para o alemão, realizada pelo então Martim Lutero, que é aquele que é o líder, da revolta, da reforma protestante, tá? E somente em 1681
Veja, 1681 é que nós vamos ter então a primeira tradução da Bíblia para o português. E aí essa versão traduzida, essa primeira versão traduzida para o português é uma Bíblia que nós chamamos de versão evangélica. Ela foi traduzida por João Ferreira de Almeida. É muito famosa essa versão, sobretudo no mundo evangélico, e a gente conhece, uma versão que está entre nós até hoje, a versão João Ferreira de Almeida. Claro que ela vem sendo atualizada ano a ano, né? Mas é uma versão muito boa. É uma versão protestante. A versão católica, ela só vai acontecer no ano de 1821. Nós temos a primeira tradução da Bíblia. Aquela Bíblia chamada Vulgata, que é a tradução que São Jerônimo fez a partir da Septuaginta. Então, a Vulgata, ela foi traduzida para o português em 1821, pelo padre Antônio Pereira Figueiredo. Essa é a primeira versão católica da Bíblia no Brasil. Então, meus irmãos, minhas irmãs, assim a gente visa entender um pouco da diferença entre as Bíblias. Não é que uma é melhor ou pior do que a outra. O que nós poderíamos dizer é que uma é reduzida, a outra é ampla. Mas no que elas têm em comum é igual. O que elas têm que fora escrito na língua hebraica é comum a todas as versões. Tá? Eu termino aqui a nossa reflexão. Peço a você que, se não deixou o seu like, deixe o seu like. Ainda é tempo. Compartilhe esse vídeo. Mande mais para pessoas que você sabe que gostam de entender, de estudar um pouco a Bíblia. Mande para essa pessoa. Mande para alguém da sua família. Coloque nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe. Peço a você que deixe no comentário também qual livro da Bíblia você mais costuma ler. Qual livro da Bíblia você costuma ler com maior frequência? Fique com Deus, fique na paz. Tchau, tchau.